Pessoal, estou aqui mostrando para vocês o algoritmo de resistência, de avaliação da resistência antirretroviral do HIV-1 presente no site da Universidade de Stanford. Bem, é um algoritmo de análise muito interessante para avaliar a resistência do HIV-1 isolado, né, sequenciados de pacientes infectados quanto à sua resistência às medicações antirretrovirais utilizadas na prática clínica. Bom, claro que essa avaliação de resistência vai depender da região genômica do HIV que foi sequenciado, tá? Que o vírus foi sequenciado. Bom, é um programa muito utilizado há mais de 15 anos, tá? É um algoritmo muito bem testado em publicações e é o padrão ouro para avaliação da resistência antirretroviral em pacientes sob terapia antirretroviral e falha virológica. Bom, o que é que nós fazemos? Nós sequenciamos o HIV. Depois que sequenciamos o genoma do HIV presente nos pacientes, né, como mostramos aí, a gente obtém as sequências que a gente fala de sequências FASTA. Cada linha dessa que tem um sinal maior que e o seu código e embaixo a sequência genômica corresponde a um vírus isolado sequenciado de diferentes pacientes. Nós temos nesse banco de dados mais de 140 pacientes, tá? E nós iremos avaliar a resistência de cada isolado às medicações utilizadas, principalmente na região da protease, os inibidores de protease e os inibidores de transcriptase reversa, que são duas enzimas muito importantes para a replicação viral. Tá? Então, nós fazemos um tratamento bioinformático depois que sequenciamos essas sequências do paciente, as sequências do vírus do paciente. Fazemos todo um tratamento com ferramentas de bioinformática. Depois que fazemos todo esse tratamento de edição e alinhamento, né? Primeiro alinhamento e edição, nós vamos para o algoritmo de Stanford. Então a gente vem aqui embaixo, tá? Copiamos a sequência lá, a sequência FASTA, e nesse local aqui, onde nós podemos seja baixar a sequência, o arquivo da sequência, ou podemos colar essas sequências. Aqui nós colamos as sequências, um exemplo de duas sequências, tá? E aí nós vamos pedir para analisar estas sequências através do algoritmo da inteligência artificial já estabelecida nessa ferramenta bem importante, tá? Cada sequência, como eu mostro aí para vocês, ó, tem o nome da sequência, o código das sequências e o código genético correspondente à sequência, né, que foi sequenciado, tá? E aí a gente pede para analisar e o resultado sai bem rápido, tá, gente? Então aí, ó, a primeira sequência, tá? Ele dá um resultado gráfico, tá? E ele mostra qual é o subtipo pertencente a essa sequência, tá? O subtipo aqui, a gente avaliou, né? O subtipo, tá? E ele mostra também graficamente a região da protease e da transcriptase reversa, tá certo? Que foram as duas regiões que a gente sequenciou, tá? O subtipo avaliado aqui foi o subtipo F, tá? A gente viu aqui nessa sequência pertencente ao subtipo F, tá? A gente já dá para notar aí, ó, F, tá? E ele mostra as sequências mais parecidas no banco de dados desse algoritmo, mais parecida com as nossas sequências, tá certo? Nesse desenho esquemático do genoma do HIV, a gente já vê também várias mutações marcadas que o próprio algoritmo marca. Algumas mutações são mutações de resistência, que causam a resistência direta aos antirretrovirais, e outras são mutações
secundárias, isto é, mutações acessórias, tá? Que indiretamente podem diminuir a suscetibilidade do vírus às medicações antirretrovirais, tá? Uma possibilidade também que o algoritmo nos dá é a possibilidade de ver as mutações de resistência, como a gente viu aqui, ó, tem várias mutações de resistência, certo? Presentes na sequência, a gente viu várias aí em cima, como foi delimitada, que a gente chama de SDRM, que são as mutações principais de resistência antirretroviral, que são aquelas mutações que a gente vê aqui marcada, aqui identificada, que são as mutações que realmente têm repercussões clínicas quanto à resistência antirretroviral. E embaixo a gente vê aqui o resultado propriamente dito da análise de resistência. O algoritmo de Stanford para essa região genômica da análise de resistência para os inibidores de transcriptase reversa, seja eles análogos ou não análogos, ou seja, os inibidores de protease. Então a gente vê aqui ó, o nível de resistência aos inibidores de transcriptase reversa. Análogos nucleosídeo ele é alto, tá? Para esse paciente, para esse vírus, e para os inibidores não análogos nucleosídeo também, né? A maioria dos inibidores não análogos nucleosídeo já não funcionam bem se aplicado a esse paciente, tá? E agora a gente pode ver também os inibidores de protease. Com os inibidores de protease, ó, a mesma preocupação. A gente vê aqui em cima a sequência genômica da protease e a gente vê ó, que a resistência aos inibidores de protease também não é nada animadora, né? Esse vírus realmente é um vírus de um paciente que possui resistência importante a essas três classes. Ainda bem que hoje nós temos uma classe muito utilizada que é a dos inibidores da integrase, né, que tem um baixíssimo nível de resistência e que é uma medicação que pode ser utilizada para a terapia de resgate desse paciente e geralmente com sucesso terapêutico, tá? Então, bem importante essa análise pelo algoritmo de Stanford. E aqui embaixo a gente já vê um vírus, né, com outra subtipagem, subtipo B, né? Então, primeiro a gente viu que era um vírus mais relacionado ao subtipo F do HIV-1 e esse mais relacionado ao subtipo B do HIV-1. A gente sabe que o HIV ele tem diferentes subtipos e esses subtipos eles têm uma diferença na distribuição geográfica no mundo, tá? Uma coisa interessante é que não foi detectada nesse vírus nenhuma mutação de resistência maior que cause impactos no tratamento antirretroviral desses pacientes. Então a gente vê aqui, ó, em relação aos inibidores de transcriptase reversa análogos nucleosídeos, não há, todos são susceptíveis, tá? Uma boa notícia para esse tipo de paciente, pode se utilizar qualquer um desses inibidores. Para os inibidores de não-nucleosídeos, a gente vê também que a grande maioria, né, aliás, todos susceptíveis, os inibidores de protease também, tá? E os não-nucleosídeos. Então, a gente vê aqui que esse paciente, esse vírus, é um vírus susceptível à maioria das drogas utilizadas na terapia antirretroviral. Então, vejam o quanto esses algoritmos eles podem nos ajudar e vejam o quanto a bioinformática, o sequenciamento genômico é importante na virologia para otimizar, para avaliar e para otimizar o tratamento antiviral, né? Lembrando que isso pode ser utilizado para o HIV, foi o primeiro vírus aqui isso foi utilizado, mas a gente também utiliza para hepatite B, hepatite C e inclusive para o coronavírus vai ser.